Graça e paz, irmãos, amém? Amém? Amém. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 13. Enquanto as crianças, os professores estão indo para a classinha, Lucas capítulo 3. Por favor, abra a sua Bíblia lá. Nós vamos ler esse texto. Nós estamos já compartilhando uma série de mensagens sobre o tema Igreja, comunidade relevante no mundo em crise. Nós já vimos falando sobre 3 subtemas dentro disso, que a igreja, para ser relevante, se é que ela quer ser relevante, ela tem que entender o que é ser relevante. Relevante é ser importante e indispensável, é agregar valor na vida de alguém, ou seja, o bairro não pode ser o mesmo se a igreja for tirada. Se isso acontecer, se o bairro for o mesmo sem a igreja, então a igreja não é relevante. Mas ela foi chamada por Jesus para ser relevante, porque, como o pastor Jaime disse, não é uma instituição humana, física, não uma organização apenas. Ela é sobrenatural, espiritual, edificada pelo próprio Cristo. Aprendemos que, para ser relevante, ela precisa primeiro ser cristã, fundamentada na rocha que é Jesus. Ela não muda, não vende os seus valores. Em segundo lugar, ela precisa ser uma comunidade também que traz vida, uma comunidade de avivamento, que dá vida a algo que está morrendo, casamentos que estão morrendo, vidas que estão morrendo. A igreja existe para dar vida, é uma comunidade do avivamento. Semana passada aprendemos também que ela precisa ser uma comunidade missionária, ou seja, ela tem uma missão, ela vive uma missão, ela não está aqui por estar, tem uma missão, e nosso alvo é cumprir essa missão, dada pelo nosso fundador Jesus Cristo. E hoje quero compartilhar sobre esse tema, que deve ser uma comunidade de profetas. Ou a igreja relevante, ela tem que ser uma comunidade profética. Eu quero compartilhar isso à luz de um homem de Deus chamado João Batista, que está aqui em Lucas capítulo 3, de 1 a 6. Por favor, abra a sua Bíblia lá. Nós vamos nos valer desse texto aqui, Lucas 3, mas vamos percorrer também alguns outros versículos acerca da vida deste homem, Batista. João Batista, Lucas capítulo 3. Tá certo? De 1 a 6. Quem já achou, diga amém. Ok. Eu vou ler, diz assim: No ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos presidente da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, e percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão de pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale se encherá e se abaixará todo monte outeiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplainarão. Toda a carne verá a glória e a salvação de Deus. Até aí, comunidade de profetas. Amados, o que me surpreende nesse texto, e em alguns outros que nós vamos compartilhar com os irmãos, é que a igreja precisa restaurar a sua voz profética. A igreja precisa, primeiro, restaurar a sua voz, e segundo, restaurar a sua voz profética. A igreja não pode mais se acovardar ou se amordaçar diante da crise do mundo. Ela não pode entrar na linha da conivência do sistema. A igreja sempre foi chamada a viver na contramão do sistema. Em Hebreus 11, quando fala dos profetas, quando fala dos homens de Deus, diz que estes homens experimentaram escárnios,
açoites, cadeias, prisões, foram apedrejados, foram cerrados, foram tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos, maltratados, errantes pelos desertos, montes, covas, cavernas da terra, pessoas das quais o mundo não era digno. Hebreus 11, a partir do versículo 33. A igreja tem que ser composta de pessoas assim, que não somente tem uma missão, mas que morre pela missão. Não se cala, não se esconde, não se esquiva do confronto, da batalha ou da tarefa de falar de Cristo. Assim era João Batista. João Batista, essa figura ímpar nas Escrituras, nos dá um modelo de como a igreja deve se portar. Um homem humilde, um homem que andava de uma forma diferente, um homem que se vestia diferente, um homem que sempre trazia glória não para si, mas para Jesus. Este homem a quem Jesus chama de o amigo do esposo, este homem a quem Jesus diz ser profeta e mais que profeta, este homem a quem Jesus diz que dentre os nascidos de mulher, ninguém foi superior a ele. João Batista. O que é que nós podemos e devemos aprender da vida deste profeta? Quais são as marcas deste profeta João Batista que nós devemos imitar hoje, em nosso século, na nossa época, na nossa geração? Vamos orar novamente. Pai amado, obrigado, Senhor, porque a relevância da igreja não são os seus membros. A relevância da igreja não é a sua denominação, ou a capacidade que tem de tocar, ou de cantar, ou de pregar, ou de fazer obras e assistências sociais. A relevância da igreja é a pessoa de Cristo. A relevância da igreja é o Espírito de Cristo. A relevância da igreja é ser o corpo de Cristo. Eu quero pedir, meu Pai, que o Senhor venha compartilhar a Tua palavra aos nossos corações hoje, de uma forma poderosa, para que a Tua palavra não encontre resistência em nossos corações, ela encontre de fato boa terra, e como semente poderosa que ela é, ela venha germinar, ela venha dar frutos, e frutos para a Tua glória, e esse fruto não seja apenas para o nosso bem-estar, mas este fruto seja para abençoar e alimentar outros, que ainda não conhecem Jesus. Mas levanta aqui na igreja, pessoas decididas, levanta aqui no meio do Teu povo, desses que ouvem a Tua palavra, pessoas que conhecem a sua missão e morrem pela sua missão. Levanta homens e mulheres aqui corajosos, de pregar o que a Tua palavra diz, de falar o que o Senhor fala, de não tentar agradar ou ser agradável a este mundo, mas pregar como a Tua palavra é, ainda que nos seja requerida a cabeça, como foi de João Batista. Dá-nos o privilégio de não somente viver por Jesus, mas morrer por Ele. Não somente viver pela sua causa, mas morrer por esta causa. Assim oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto, em Lucas capítulo 3. Olhe comigo versículos 1 e 2, porque de fato João Batista, o tempo de João Batista não era fácil, ele também vivia num mundo de crise. Se você olhar comigo aqui, versículo 1, a crise era geral, não é? A crise não era só econômica, porque Israel estava debaixo do senhorio de Roma, mas também a crise era política e religiosa. Se você olhar comigo aqui o versículo 1, a crise política ela era instaurada porque era administrada pelo PT, Partido de Tibério. Não era fácil naquele tempo. Tibério não era lá a flor que se cheira. De todos os imperadores romanos, ele não foi o pior deles, mas só para você ter uma noção, a própria Roma decidiu na sua morte não lhe fazer nenhuma homenagem, porque Tibério tinha o apelido de tirano, e além desse apelido, ele mandava matar todos que sequer falassem mal dele, inclusive todos os seus ex-amigos foram mortos pelo próprio Tibério. A crise não era só política por causa de Tibério,
mas também por causa de Herodes. Aqui no versículo 1, Herodes, aqui nós estamos falando de Herodes Antipas. Herodes Antipas, e tantas coisas que ele fez, o próprio João Batista conviveu com isso, e não se calou diante disso. Herodes Antipas, ele tomou a mulher do próprio irmão, e mandou o irmão se calar, para se casar com ela, como ele fez. Herodes casou-se com a irmã do seu irmão. A crise política estava instaurada em Jerusalém. Não somente crise política, olha comigo o versículo 2. Pela primeira vez nas Escrituras, a gente ouve esta palavra sumo sacerdote no plural. Versículo 2. Sumos sacerdotes. Totalmente contrário à ordenação de Deus dada a Israel desde o Antigo Testamento. O sumo sacerdote era aquele que representava o povo diante de Deus e podia entrar uma vez no ano, sozinho ele, só um, entrava no Santo dos Santos e fazia a sua oferenda a Deus. Era o sumo, mas acontece que os meninos aqui, Anás e Caifás, não queriam perder a boca, não queriam perder o privilégio, não queriam perder a posição hierárquica. E aí disputavam entre si, faziam um acordo entre si, o que também era apoiado pelo povo, de serem os sumos sacerdotes. A crise era política, era econômica, era religiosa, dentro e fora da igreja. É nesse contexto que surge aqui o profeta João Batista. E é por causa disso que o que nós queremos conversar hoje com você, que nós entendemos, estamos convencidos de que assim como foi nos tempos bíblicos, na época de João Batista, hoje, a necessidade que temos é ser uma comunidade de profetas. Uma comunidade que não está amordaçada, uma comunidade que não é levada pelo vento, uma comunidade de raízes profundas, como era o ministério profético, por duas razões. Primeiro, porque é bíblico. Provérbios 29, 18 diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. A própria palavra fala da necessidade de profetas. O livro de Reis é chamado de livro de Reis, mas a figura principal no livro de Reis eram os profetas, que sempre orientavam os reis o caminho que deviam seguir. Há um texto interessante, 1 Crônicas 9:9, é 29, nós não vamos ler, mas em 1 Crônicas 29 nos fala de como os profetas eram conhecidos. Duas palavras eram usadas, uma era Nabi e outra Roé. A palavra Nabi, ela significa aquele que fala em nome de alguém, em nome de Deus, óbvio. A sua instrução, a sua função era falar a palavra de Deus, seja ela qual fosse, para instruir, corrigir e colocar o povo no caminho do Senhor. Nabi. Uma outra palavra também usada para profeta é Roé. E essa palavra Roé, em 1 Crônicas 29, os dois termos estão lá, ela também era substituída por vidente. Aquele que vê, aquele que revela o desconhecido do futuro, mas também aquele que revela o desconhecido do passado. Coisas que ninguém sabia que foram feitas e o profeta sabia, porque Deus lhe mostrava e ele, amando de Deus, revelava ao povo. As duas facetas do profeta são bíblicas e eram necessárias. Mas nós colocamos no boletim, espero que você depois dê uma lida, que a própria Bíblia também diz que havia profetas e profetas, profecias e profetadas. Que a função do povo, como é minha e sua hoje, é saber se o profeta fala ou não fala em nome de Deus. A nossa função, como homens e mulheres de Deus, é saber se a profecia é ou não é de Deus. E nesse sentido, eu quero que você entenda o seguinte, que nessa igreja, nós cremos no que a palavra de Deus diz, amém? Não há nada daqui que nós podemos ou devemos tirar, nada. E quero ressaltar aqui que essa parte, essa faceta do profeta como um visionário, um vidente, é real ainda hoje. Colocamos o boletim para tentar explicar como é que é essa palavra que Jesus disse que a lei e os profetas duraram até João. Você vai ao boletim e vai estudar um pouco lá no que está no boletim. Mas é interessante que a Bíblia nos fala também desses profetas, inclusive no Novo Testamento, que eram usados por Deus para ver o futuro. Eu me lembro um tempo que tive o privilégio de compartilhar com os irmãos, agora que vi que o Celso e a Cláudia estão aqui,
de uma experiência que a minha família teve com Deus a respeito da confirmação de voltar ao Canadá. Estávamos orando, estávamos jejuando, buscando a orientação de Deus, e orando todos os dias. De repente uma pessoa muito amiga nossa, que tem e diz ter esse dom de profecia, e eu a respeito muito bem, chegou em casa, falou assim: pastor, como é que estão as coisas? Irmã, está tudo bem, está indo bem, graças a Deus está tudo bem, mas eu não tinha nada em casa, lá na nossa casa no Brasil, não é? Não tinha nenhum tipo de móvel na casa. Ele disse assim: pastor, ouve o que Deus diz que você vai receber tudo o que você precisa na casa, mas entenda uma coisa, depois que chegar o último móvel na tua casa, 2 dias depois, você vai receber uma carta, e nessa carta Deus vai falar com você, é para você obedecer. Falei: amém, vou fazer igual Maria. O texto diz que ela guardava tudo no coração, guardei no coração e deixa Deus falar. Foram passando o tempo, a gente não lembrava, as coisas foram chegando, não chegou só o PlayStation 3 que não veio, mas nós oramos, mas não veio, mas tudo bem. Foram chegando as coisas, até que o último móvel que recebemos foi a mesa da cozinha. Quando a mesa chegou, a gente nem lembrava que era o último móvel que faltava, mas chegou lá. Dali a 2 dias, nós fomos dormir, a Sara acordou, assustada: pai, eu tive um sonho. O que foi, Sara? Eu tive um sonho, e o sonho foi assim: não, Sara, não dá tempo de falar, a gente tem que correr para a escola, era muito cedo, vamos para a escola que não tem tempo. Depois que você voltar, você fala para o papi. Você, ok? Ok, fomos para a escola. Quando nós chegamos, aí já tinha na frente da nossa casa uma perua branca. Estou repetindo o que eu já disse para os irmãos há algum tempo atrás. Uma perua branca, e a gente olhou a perua branca, deixa para lá. De repente alguém sai de dentro, toca a campainha, era o correio. Talvez ele quebrou a perua do correio, estava com a outra perua. E aí ele nos chamou e nos deu uma carta, só uma carta. E aí quando fomos ver a carta, era a carta a convite da igreja aqui, nos chamando para voltar para lá. E aí nós fomos lembrando, eu e a Miriam fomos ver, eram exatamente 2 dias depois que a mesa chegou. Ficamos maravilhados com isso. Pai, o Senhor, é isso mesmo, né? E ficamos esperando, né? Pensando no que estava acontecendo. Chegou a hora de buscar a Sara e o Isaac na escola. Quando eles voltaram, a Sara disse assim: pai, agora posso contar o sonho? Pode. Pai, eu sonhei, você lembra do Celso? Lembro. Então eu sonhei que o Celso chegava em casa, só que ele não via naquela van que ele tinha, era uma outra, mas era uma perua branca. Sério, Sara? É. E ele saiu lá de dentro com uma roupa diferente, uma roupa amarela, e ele entregou para a gente uma carta, deu essa carta para o papi. Aí eu contei para ela o que tinha acontecido. Deus fala com o seu povo até hoje. A profecia também, biblicamente, pode funcionar dessa forma, como roé, aquele que antevê, mas também existem as profetadas. Lembro de uma experiência que tivemos na Bahia, interior da Bahia, eu não quero mencionar aqui exatamente o lugar, mas são irmãos amados que nós temos lá, e estava lá com o pastor numa reunião de oração, e aí de repente tinha um grupo orando, e no meio da oração se levanta uma irmã, né? A irmã se levanta, e ela, aleluia, aleluia, o povo orando, ela, aleluia, aleluia, ela se vira para outra irmã e diz assim para a irmã: serva sem vergonha. Isso é verdade, eu estava lá, e eu falei assim: uau, serva sem vergonha. O pastor da igreja olhou para ela também: eis que eu tenho visto a sua sem vergonhice, e se você pensa que eu vou te abençoar, aqui ó. Uau, eu fiquei assim: meu pai do céu, que é isso? O pastor da igreja na hora levantou e levou as 2 irmãs para fora. Depois eu fiquei sabendo que elas tinham uma briguinha entre elas lá, e aí esta é uma faceta da palavra profeta, aquele que antevê o futuro, é verdade. Mas também temos que entender que a profecia, ela é característica distintiva do cristianismo. Nenhuma outra religião no mundo, ela é fundamentada com profecias claras que sempre se cumprem. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Toda profecia da palavra se cumpre, toda ela. Me lembro, por exemplo, do rei Josias. Um dos profetas se levantou na época de Jeroboão e disse: olha, daqui a algum tempo vai se levantar um homem, deu nome, o nome dele vai ser Josias, ele vai queimar os ossos dos falsos profetas aqui, nesse altar. 300 anos depois, a profecia se cumpre.
Não somente essa questão da profecia, mas o derramamento do Espírito Santo. Joel 2, foi profetizado que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Em Atos 2, 600 anos depois, a profecia se cumpre. O que falar do nascimento do próprio João Batista. Isaías já havia dito que haveria de nascer um profeta, exatamente com essas palavras, que diria: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Quando João Batista nasce, 600 anos, um pouco mais depois, se cumpre a profecia, João Batista nasce. E o que dizer de Jesus? Isaías 7,14, foi profetizado que ele nasceria de uma virgem. Diversas profecias acerca de Cristo, diversas. Mas teve um homem que escreveu essa matéria nessa revista chamada Science Speaks, o nome dele é Peter. Ele escreveu falando sobre a teoria da probabilidade. Ele disse que ele pegou apenas 8 profecias acerca de Jesus, 8, são várias, ele pegou 8 sobre Jesus. Ele fez um cálculo da probabilidade de quantas pessoas existiam na época, quantas pessoas poderiam cumprir as profecias do chamado Messias, e ele então fez o cálculo, como é que isso se cumpre em uma única pessoa. A probabilidade, segundo a conta que ele fez, eu nem sei falar esse número aqui, era 1 em 1, Jesus do céu, 10 elevado à 17ª, que dá 100 quadrilhões. A possibilidade da profecia se cumprir em uma única pessoa era de 1 em 100 quadrilhões. Ele fez uma comparação que era como se pegasse o estado do Texas, enchesse o estado do Texas de moedas, e essas moedas fossem até 1 feet, não é? Essas moedas até 1 polegada. Um pé? 30 centímetros. 30 centímetros de moeda no Texas inteiro. E aí alguém pegasse uma daquelas moedas no Texas inteiro, marcasse essa moeda com uma caneta vermelha. E aí fazia uma grande bagunça de novo, e alguém, de uma forma vendado, tivesse que procurar essa única moeda em todo o estado do Texas. Foi assim que a profecia se cumpriu em Jesus. A palavra de Deus nos mostra que a profecia, dentro das Escrituras, no cristianismo, é marca fundamental do cristianismo. Nenhuma outra religião é embasada em profecias como nós. E profecias que se cumprem, não só nas profecias, mas também na vida dos profetas, porque figura intrigante, figura excêntrica, figura diferente eram esses profetas. Gente que quando falava da sua profecia, não era comum as suas profecias, ele vivia as suas profecias. Vou lembrar aqui do nome de um homem chamado Ágabo do Novo Testamento, que para profetizar que Paulo seria preso, pegou o cinto de Paulo e amarrou a sua mão e disse assim: olha, assim farão em Jerusalém com o dono desse cinto. Lembro-me também de um outro homem chamado Oséias, você conhece muito bem, que amando de Deus, para viver a profecia, Oséias teve que se casar com uma prostituta para representar a infidelidade de Israel. Quero também mencionar a vida de Jeremias, nesse capítulo 3 do seu próprio livro. Jeremias, para representar a sua profecia, tira o cinto, enterra o seu cinto no meio da terra e deixa lá o cinto até apodrecer. Tudo para significar que a soberba de Judá seria quebrada. Uma figura intrigante, Isaías 20, nesses versículos 2 e 3, amando de Deus, Isaías anda 3 anos, nu e descalço. Já pensou você, 3 anos, o pastor Jaime vir aqui, deixa para lá, Ezequiel, nesses capítulos 4 e 5, diversas formas, ele vivia a sua pregação. Mas esses capítulos 4 e 5 de Ezequiel, Deus mandou que Ezequiel dormisse do seu lado direito por 390 dias. Ele não podia, enquanto dormia, virar-se. Tinha que dormir assim. Depois que dormisse 390 dias assim, ele poderia se virar por outro lado, dormir agora sobre o seu lado esquerdo por mais 40 dias.
Deus dizendo para Ezequiel que esse seria o período em que Judá seria sitiada pela Babilônia. Ele tinha que viver aquilo. A Bíblia diz que ele até inclusive foi amarrado para que não precisasse virar enquanto ficasse incômodo a posição, ficasse firme, e depois tinha que virar do outro lado e ficar firme. Não obstante a isso, Deus ordenou que Ezequiel, capítulo 4, capítulo 5, Ezequiel também para representar que vão ser dias difíceis, você vai preparar e vai comer apenas pão, mas pão cozido com esterco de homem. Ezequiel, mas Deus, eu não sou palmeirense. Tudo bem, pode ser esterco de vaca. E aí ele usou esterco de vaca durante todo esse período para representar e simbolizar a sua profecia. Haja vista essa questão da necessidade da profecia e da vida do profeta. Agora eu quero entrar exatamente na vida de João Batista, porque ele preenche esses quesitos. João Batista, que para nós hoje nos vai servir como modelo, ele representa exatamente a posição que nós devemos ocupar. Existem algumas palavras que podem ser aplicadas à vida de qualquer profeta aqui. Excêntrico, diferente, estranho. Mas eu vou usar uma. Ele era radical. Se há algo que os profetas eram, e João Batista era, ele era radical. Radical em quê? Em primeiro lugar, ele tinha um estilo de vida radical. João Batista tinha um estilo de vida radical. A Bíblia fala, por exemplo, em Mateus 13, versículo 4, que as suas vestimentas eram diferentes. Ele vivia vestido de pelos de camelos, vivia com um cinto de couro aqui, e se alimentava de um alimento diferente, gafanhotos e mel silvestre. Mateus 13, versículo 4. A Bíblia também fala, como nesse texto, em Lucas 1:80, que desde menino ele crescia, algumas traduções trazem, robustecia ou fortalecia em espírito. E não somente ele se fortalecia em espírito, mas ele vivia nos desertos, desde pequeno nos desertos, se preparando para o dia, onde ele iniciar o cumprimento da sua missão. Além disso, Lucas 1, versículo 15, diz que ele era nazireu, uma classe especial da nação de Israel. Nazireu, desde o ventre, como Sansão e tantos outros, não podia comer qualquer comida, ou beber qualquer bebida, ou frequentar qualquer lugar. Ele era nazireu, palavra que significa consagrado. E ainda as escrituras nos afirmam, quando o próprio anjo, Lucas 1, vai falar com o seu pai Zacarias, e depois seu pai vai falar para a sua mãe Isabel, é dito que ele era cheio do Espírito desde o ventre. João Batista era cheio do Espírito desde o ventre. Então, enquanto todos andavam na moda, enquanto todos se vestiam da Tommy Hilfiger ou da Lacoste, enquanto todos queriam viver na moda, caber na sociedade, viver como a sociedade, João Batista se vestia de peles de camelo. Enquanto todo mundo vivia regaladamente, comendo o que quisesse, comendo aquilo que estava na sua mente ou no seu coração, João Batista comia uma comida específica. Pastor, temos que mudar a nossa dieta? Não, esse não é o problema. A grande questão é como é que você, ou com o que, você alimenta a sua mente e coração. Todo mundo assiste novela, vou assistir também. Todo mundo gosta dessa revista, eu vou ler também. Com o que você alimenta? Este livro é bom para todo mundo. Será que é bom para você? Será que não seria melhor para você fazer uma dieta, inclusive do que você lê, inclusive do que você assiste, inclusive dos sites que você acessa, e preferir comer gafanhoto e mel silvestre? Enquanto todos se enchiam e bebiam, e se enchiam de vinho, a Bíblia diz, João Batista preferiu encher-se do Espírito. Enquanto todo mundo tinha a sua vida normal de lazer, as crianças aprenderam o que é balanceio, as crianças aprenderam o que é escorregador, as crianças se divertiam e brincavam de bola. João Batista, desde pequeno, nos desertos, orando. Sabe o que eu aprendo aqui com João Batista? Se nós queremos ser relevantes, temos que ter um estilo de vida diferente.
Eu não estou dizendo que é pecado você ser como que é pecado você comer o que todo mundo come, ou é pecado você beber bebida, ou é pecado você se distrair com lazer, ou é pecado você frequentar lugares agradáveis. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que é pecado você querer ser como os outros são. Você não é o mesmo, você é de Cristo. É pecado você comer, se alimentar das coisas que os outros se alimentam. Eu e você fomos chamados para o jejum e oração. Pecado é você deixar de frequentar o deserto e investir tempo com o seu Deus, como fez João Batista. Pecado é você, como cristão, tentar viver uma vida destituída do poder e da presença do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito é ordem para quem é filho de Deus. Isso é pecado. Um estilo de vida radical é um estilo de vida de profeta. O mundo está em crise. As pessoas lá fora não precisam de gente igual. As pessoas lá fora precisam ver gente diferente. Gente que é alegre, não precisa de droga, não precisa de maconha, não precisa de bebida para ser alegre. Gente que tem vida com Deus de verdade, não a vida que os outros têm. Eles precisam lá fora de alguém que viva diferente, de alguém que tenha uma palavra diferente para falar a respeito do casamento dele. Que não fale o que todo mundo diz: separa, ele te traiu, separa, ela te traiu, divorcia. Gente que tem a palavra na sua boca, no seu coração e na sua mente. Comunidade de profetas. Segundo lugar, ele não tinha apenas um estilo de vida diferente, um estilo de vida radical, ele tinha uma mensagem radical. O texto de Lucas 3, capítulo 7, você está com a tua Bíblia aí? É interessante esse trecho, porque a mensagem de João Batista, que era uma mensagem radical, não era uma mensagem aprazível. Não era uma mensagem agradável de se ouvir, ou amorosa, ou polite. Ele nunca foi polite. João Batista nunca foi simpático. Ele não era qualquer pessoa normal. A mensagem dele não era tão agradável de se ouvir. Ele não pregava filosofia, ele não pregava psicologia, ele não pregava nada de autoajuda. Ele pregava arrependimento. Ele pregava contra o pecado. Mas sabe o que é interessante aqui? É que o versículo 7 diz que a multidão, ela ia aonde João Batista estivesse. A multidão esvaziou os templos onde tinha 2 sumos sacerdotes, para ouvir um homem estranho, de cheiro estranho, de uma palavra dura, onde quer que ele estivesse. Eles acompanhavam João Batista. O texto em Lucas 7 diz que era a multidão. Se você ainda olhar comigo aqui, versículo 11, versículo 12, 13 em diante, os religiosos também iam até lá. Estavam na igreja, a igreja estava vazia. Onde é que está o povo? O povo foi para o Leisure Center? Não. O povo foi para o Glenmore Park? Não. Onde é que está o povo? Foi para o deserto. Fazer o quê? João Batista está lá pregando. Os religiosos saíam das suas igrejas para ouvir o que João Batista estava pregando, qual era a sua mensagem. Não só os religiosos, os soldados, os publicanos, gente da alta, gente investida de poder e autoridade para mandar prender e matar. Eles iam até João, onde João estivesse, para ouvir o que João estava pregando. E o texto diz, olhe comigo aqui, versículo 2, que veio a João a palavra de Deus. João pregava, a mensagem radical é que ele pregava a palavra. Ele não pregava a notícia do jornal, como eu já disse, ele não pregava filosofia, não pregava psicologia, ele pregava a palavra. A palavra fala de um Deus de amor e um Deus de ira. A palavra fala do céu e a palavra fala do inferno. A palavra fala de alegria, mas fala de contrição, de arrependimento. A palavra fala de boas obras, mas também fala de quebrantamento. João não ficava respeitando a índole, o diploma, o dinheiro dos seus ouvintes. A mensagem dele foi dada pelo próprio Deus, não foi nenhuma instituição que lhe deu a mensagem que ele deveria pregar. A mensagem era radical. Eu não sei como é que estão as nossas igrejas hoje, mas como já ouvi um CD, e esse tema é muito claro, ainda existe uma cruz.
A mensagem de Cristo não é polite. Cristo não veio para massagear o teu ego. Cristo veio para matar o teu ego. Essa é a mensagem da palavra. João pregava dentro da sua palavra, o seu tema principal era reino de Deus e arrependimento. Porque se você não se arrepender dos seus pecados, você não tem direito ao reino de Deus. Não importa se já matou ou não matou, se fuma ou não fuma, se roubou ou não roubou. Se arrependeu? Já confessou a Deus os seus pecados em Cristo Jesus? Não tem vez. João não se vendia, não vendia sua mensagem para agradar ninguém. Inclusive, o governador da época, que era Herodes. Por causa disso foi preso e foi morto depois. Mas ele não mudou a sua mensagem. Herodes, é isso mesmo. Herodes, você está em pecado e é isso que você vai sofrer. Ele não só pregava sobre a questão do arrependimento, a mensagem radical de João Batista, mas ele pregava também sobre frutos de arrependimento. Eu quero ver mudança. Quando os soldados publicanos vieram perguntar aqui para ele, a partir do versículo 10, perguntaram assim para ele, o que nós devemos fazer? João, no versículo 11, diz assim, olha, se você tiver 2 túnicas, divida com quem não tem. Atos, toma uma atitude. Versículo 12, os publicanos disseram, o que a gente faz? João responde, versículo 13, não pede mais dinheiro do que é o seu próprio salário. E aí os soldados ainda perguntam, e nós o que devemos fazer? Não defraude ninguém. João Batista não media a palavra. Não está preocupado se vai agradar quem vai agradar. Hoje nas igrejas que estão crescendo, igrejas que tem muita gente, são igrejas que pregam o que é nice, o que é cool, o que é legal, né? Vem aqui, você sempre vai ser feliz, nunca vai ter problema. Não é essa a mensagem da palavra. Jesus diz em João 16:33, no mundo tereis, mas tende, eu venci o mundo. Convite para o Evangelho, convite para Jesus, essa mensagem radical, é uma mensagem, olha, se prepare, vai vir luta. Se prepare, porque no seu casamento o inimigo vai querer se levantar contra o seu casamento. Vai querer tentar roubar de você os seus filhos. Vai afastar a sua família de você. A espada vai ser do filho contra o pai, do pai contra o filho. Mas entenda uma coisa, eu estou contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Em Cristo Jesus você não é vencedor, é mais que vencedor em Cristo Jesus. Mas tem luta. E a mensagem de João Batista era a mensagem radical e dizia assim, olha, arrependei-vos, porque é chegada a vós o reino de Deus. Não somente isso, em terceiro lugar, não era apenas um estilo de vida radical, nem uma mensagem radical, mas João Batista, como profeta e é nosso modelo, ele também exigia um compromisso radical. O compromisso de João era com Deus, o seu Deus que o levantou, e também com a sua missão. Lembre que João Batista, ele é fruto de uma profecia, que foi dita lá por Isaías, alguns anos, 600 anos atrás, um pouco mais de 600 anos. João Batista também, além de ser fruto de profecia, ele era resposta de oração. Zacarias e Isabel estavam orando, pedindo um filho. E Deus deu um filho. E não somente lhes deu um filho, mas esse filho, além de ser resposta de profecia ou de oração, era um milagre. Era uma mulher idosa, era um homem idoso que tivera um filho chamado João Batista. Ele entendia que por causa dessas premissas, ele deveria ter um compromisso radical com Deus e com sua missão. Ele não tinha caso com Deus. Ele não era um ficante com Deus. Ele não era domingueiro, ele não tinha um especial para passar com Deus. Pergunta: quando Jesus voltar, quem aqui vai ficar contente? Levante a mão. Quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, eu não quero ficar contente, eu quero ir contente. João Batista, ele sabia que a sua missão era rápida, porque o Messias estava vindo, o Messias estava chegando. E o próprio Messias, Jesus, quando veio e viu João Batista, ele falou assim: olha, quem é que vocês foram ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? O
O que Jesus está querendo dizer é o seguinte: vocês estão procurando alguém que se demove facilmente para a direita ou para a esquerda, para frente ou para trás, de acordo com o vento? Não, João Batista não é esse tipo de arvorezinha não, de canto, é uma árvore firme, bate o vento que vier, ele não muda. Ele não se deixa levar por doutrina nova, ele não fica com medo das ameaças dos homens, ele não teme homens, ele teme Deus. O compromisso de João Batista, disse o Messias Jesus, é só com Deus e com sua missão. Ele não se demove, ele não fica com dois pensamentos, é um só. Por causa disso, mesmo dentro do cárcere, quando por diversas vezes for arguido por Herodes e os seus soldados, mude essa sua fala, mude essa sua mensagem, ele disse: não, Herodes, você está em pecado. Não mudou. Você conhece a história? Cortaram-lhe a cabeça, morreu, porque tinha compromisso radical com Deus e com sua missão. Jesus mesmo elogiou essa convicção que João Batista tinha, essa convicção com sua missão. E a missão de João Batista não era holofote para si, não era trazer glória para si. O texto diz, se você for acompanhar comigo aqui, versículo 13 e também versículo 7, que ele percorria toda a área da Judéia, pregando a sua mensagem radical, com estilo de vida radical, demonstrando esse compromisso radical. Ele era muito conhecido, tinha muita fama, muita gente, inclusive o governador, sabia quem era João Batista, sabia do seu nome, onde ele estava, o que pregava, o que ele fazia, sabia. Ele era conhecido, mas num determinado dia, quando ele viu Jesus passando, ele disse assim: este é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não sou eu. João Batista disse, eu vos batizo com água para arrependimento de pecados, mas virá após mim este, que vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo, e eu não sou nem digno de desatar-lhe a sandália dos pés. Ainda em João capítulo 3, versículo 30, o próprio João Batista diz assim: é necessário que ele cresça e eu diminua. O compromisso era levantar a pessoa e o ministério de Jesus, não seu. Ele mesmo disse: eu sou apenas uma voz, não precisa nem me chamar pelo nome, eu sou uma voz. O compromisso que ele tinha com Jesus era em qualquer ambiente em que ele vivia. Em qualquer ambiente. João Batista, ontem estava conversando com o pastor Alex, João Batista tinha discípulos. Discípulos que ele gastava tempo, investia tempo com esses discípulos. Um dia ele e seus discípulos viram Jesus passar. Ele voltou para os seus discípulos e disse assim: olha, aquele lá é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na mesma hora os discípulos deixaram João Batista e seguiram Jesus. Não é o meu discípulo, não são as minhas ovelhas, não são os meus filhos, a minha profissão, não é? O meu sonho, os meus planos, é de Cristo. A glória é dele, a honra é dele, segue ele. João Batista não se envergonhava de Jesus em nenhuma hipótese, na frente de ninguém. Ele não temia em falar quem era Jesus, o que Jesus fazia na frente das pessoas. Como é que você se porta diante das pessoas? Será que as pessoas sabem que você é cristão? As pessoas conhecem que você tem um estilo de vida radical? É o mesmo. As pessoas sabem que você tem uma mensagem radical ou é a mesma deles? As pessoas sabem que você tem compromisso com Jesus ou ainda não sabem? E se não sabem, por que não sabem? É difícil achar em você isso? É difícil identificar Cristo em mim ou em você? O que é que eu e você, como profetas, falamos lá fora de quem é Jesus? Qual é o nível de comprometimento que eu e você temos em levantar o nome de Jesus? Não o nome dessa igreja, não o nome dos nossos pastores e líderes, não a forma tão bem arquitetada da nossa teologia,
Mas o nome de Jesus, até que ponto eles conhecem que eu e você somos de Cristo? João Batista, ele tinha um compromisso radical. E não só apenas tinha um compromisso radical, você vai acompanhar aqui comigo o texto, versículo 8. Desculpa, não é aqui em Lucas, é em Mateus capítulo 3. A Bíblia fala que, em Mateus capítulo 3, que várias pessoas iam até João para serem batizadas. Versículo 8 em diante. Ele não somente tinha compromisso com Jesus, ele também levava as pessoas a assumirem um compromisso com Cristo. Porque o batismo não é nada mais do que isso, não é? A gente, de uma forma pública, como essa aliança, demonstrar que temos uma aliança com alguém publicamente. Essa aliança é com Jesus. João Batista não se contentava em viver a vida que ele vivia para si, mas ele também queria que outros vivessem a vida que ele vivia, com compromisso com Jesus. E aí ele dizia assim: olha, é importante que você se arrependa dos seus pecados e dessas águas do batismo e assuma um compromisso com Jesus. Eu não sei se você ainda não é batizado, eu não sei se você ainda não entregou a vida para Jesus, mas hoje é o seu dia. A igreja não vai mudar a mensagem é essa, porque é a única mensagem que nós temos, não tem outra. A gente ama você de verdade, oramos por você, meus amigos e irmãos, nós oramos por você, queremos ver o seu casamento feliz, queremos ver você vivendo prosperidade, saúde física, mental e espiritual. Nós queremos ver isso na sua vida, mas só tem um caminho, que é a mensagem que pregamos. É o arrependimento, é a confissão dos seus pecados diante de Deus, e você receber Jesus como seu Senhor e Salvador pessoal. Só tem essa forma, é a nossa mensagem, é a mensagem da palavra. E havendo feito isso, se você já entregou sua vida para Jesus, decida também descer as águas do batismo, porque ali é onde você demonstra todo o seu compromisso público com Jesus. Quando eu me casei com a Miriam, nós tivemos muita dificuldade para poder fazer a festa de casamento. A gente não conhecia ainda o Roberto Michuk nem o Celso. Então, foi muito difícil, mas era importante fazer uma boa festa. E aí Deus abençoou, a gente foi uma festança. E era legal ver o povo se divertindo, o povo alegre, não é? O povo comendo, o povo bebendo, por causa do meu casamento com a Miriam. Como foi bom, a Sara não lembra, porque ela não era nascida. Mas foi muito bom. Como é gostoso o dia em que você desce as águas do batismo. É semelhante à festa de casamento. As pessoas se alegram, as pessoas riem. A Bíblia diz, o céu faz festa por um pecador que se arrepende. Enquanto meus irmãos do louvor estão vindo aqui, eu quero encerrar essa palavra dizendo que hoje a maior necessidade de Calgary, dizendo que hoje a maior necessidade do mundo são profetas radicais. E olha, eu não estou preocupado como é que esses profetas vão se portar. Se for de Deus, a cidade não será mais a mesma, a igreja não será mais a mesma. A gente vai lidar com pecado como pecado, não um problema. Pecado é pecado. As mensagens que vão ser pregadas da mesma forma. Arrependimento e mudança de vida. Salvação única e exclusivamente em Jesus. Só em Jesus. A profecia que guiou e definiu a missão de João Batista era essa: voz do que clama no deserto. Não tem nome ali, é uma voz. Mas eu poderia colocar o meu nome, poderia colocar o seu nome, poderia colocar o nome do seu filho, da sua filha. Mas a questão é, você tem clamado no deserto?
Você tem de fato deixado Deus usar a sua boca para pregar o espírito dessa profecia? Existe gente no deserto, gente que tem dinheiro e está no deserto, gente que aparentemente tem trabalho, tem emprego, continua no deserto, gente que está com sede de Deus, gente que está com fome de Cristo e precisam ouvir a voz do que clama no deserto. E o que me surpreende na mentalidade de João Batista, queridos, você se não fez a conta, você tem que fazer. João Batista viveu apenas um pouco mais de 30 anos, Aqui ainda temos pessoas que não chegou a essa idade, mas já temos pessoas que passou 5 anos dessa idade, gente que passou 10 anos dessa idade, 15 anos, 20 anos, já dobrou a idade de João Batista, mas não viveu nem o 10% da missão de um profeta. Quanto tempo você acha que ainda temos aqui? Assim como João Batista viveu e pregou para preparar o caminho do Senhor, e Jesus veio, o Messias vai voltar, é palavra das Escrituras, Jesus está voltando. Paulo disse: desperta tu que dormes, desperta a igreja que ainda está dormindo, porque Jesus está voltando. Às vezes eu me preocupo se a gente entende ou acha: é melhor Jesus não voltar agora porque eu ainda não casei, é melhor Jesus não voltar agora porque eu não comprei minha casa, é melhor Jesus não voltar agora porque eu não conheci Estados Unidos, eu não sei. A Bíblia diz que Deus reservou uma coroa para aqueles que amam a volta de Cristo. Olha, creiam ou não creiam, o mundo acredite ou não acredite, Jesus está voltando. A função dessa igreja, a minha função, a sua função, como profetas, é preparar o caminho do Senhor. O Messias já veio e o Messias vai voltar. E olha, eu estou disposto a não perder mais um dia da minha vida, como João Batista não perdeu, para viver a sua missão. Não só viveu a sua missão, preparar o caminho para o Senhor, morreu pela sua missão. Conheço um pastor, admiro muito o pastor. Ele sempre fala assim, que meu desejo não é morrer por Cristo. Ele fala: o meu desejo é estar vivo e ser arrebatado quando Cristo voltar. A ideia que ele traz é que ele fará de tudo para que Cristo volte na sua geração. Eu não estou disposto a ver como vai ficar o Canadá para os nossos filhos daqui a alguns anos. Eu não estou disposto. Não estou disposto a ver o que vai acontecer no Brasil daqui a alguns anos. Hoje no Brasil já foi instaurado algumas cartilhas de alunos. Eu recebi isso de um pastor do Brasil essa semana, em que estão sendo ensinadas nas nossas escolas para as crianças princípios das religiões afro. Então a criança já aprende a invocar todo tipo de Exu dentro da sala de aula. É currículo estudantil. Há uma outra matéria que eles aprendem também a como desenvolver o seu lado de bruxo. Irmãos, eu nem estou falando do gender free que a gente está enfrentando aqui no Canadá. Além disso, eu não estou disposto a ver essas crianças que vieram aqui orar padecer e sofrer o que eu e você não estamos sofrendo hoje. Eu estou disposto, junto com você, meu irmão e minha irmã, a me levantar como voz que clama no deserto, a preparar o caminho do Senhor e levar esse povo a conhecer Jesus, a fim de que Ele ainda volte na nossa geração, para que passemos uma eternidade com Ele na glória. Não estou disposto a ver os meus vizinhos morrerem sem Jesus e irem a passos largos para o inferno. Não estou disposto.
Pastor Jaime, os presbíteros dessa igreja sabem, no dia que essa igreja deixar de viver a sua missão, nós não vivemos mais, morremos. Ou somos profetas de Deus, ou somos religiosos. É só isso que a gente é. Mas eu quero lhe convidar em nome de Jesus. A gente vai cantar uma profecia da palavra Filipenses capítulo 2. A gente vai cantar essa profecia. Uma música que você conhece muito bem. Que Jesus, ele abriu mão da sua glória e também viveu uma vida curta, porque ele amou o mundo e não queria que o mundo sofresse as consequências do seu pecado. Fique de pé comigo e vamos cantar essa canção. Enquanto cantamos essa canção, eu quero lhe convidar a entregar você mesmo sua vida para Jesus, como crente, como cristão. Dizer assim: Jesus, usa minha vida como o Senhor desejar. Abriu mão da sua glória, semelhante ao homem, se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou, e deu um nome que é sobre todo nome no céu e na terra, e debaixo da terra, ao nome de Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome.
Sim, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é poderoso, Deus. Que o Senhor pode mudar a realidade dessa cidade, desse país e do mundo. Nós cremos. Nós cantamos e nós cremos. Agora, Pai, também muda a nossa realidade. Dá-nos, Senhor Deus, uma vida radical de um profeta. Não nos deixe nos calar diante das necessidades do mundo. Não nos deixe ser conivente com o que o mundo pensa. Não nos deixe nos amoldar como o mundo. Não queremos ter um estilo de vida como o sistema no mundo. Dá-nos, ó Pai, o privilégio de ser uma voz que clama no deserto. Pai, dá autoridade, sabedoria, direção, unção para os nossos jovens, para diante dos seus colegas na escola, na universidade, declararem o seu compromisso com Jesus, das nossas moças continuarem virgens por causa de Cristo, dos nossos jovens rejeitarem o cigarro, o fumo, as drogas, por causa de Cristo. Dá, Senhor Deus, aos meus irmãos que trabalham a ousadia de pregar de Jesus lá no seu trabalho, no seu office. Deus, dê a esta igreja, aos presbíteros, pastores, diáconos, a autoridade dada pelo Senhor para pregar santidade. E Deus, que a tua palavra seja ouvida aqui, Senhor, que as multidões venham a este lugar para ouvir a tua voz, se arrependerem dos seus pecados, assumirem um compromisso com Jesus e continuarem o ofício de profeta. Pai, que o teu Espírito Santo, que é o Espírito dos profetas, revista a mim e aos meus irmãos aqui nessa noite. E o Senhor nos deu uma semana poderosa, abençoada na tua presença, uma semana radical contigo, Deus, aleluia. Não só os meus irmãos aqui, Pai, mas aqueles que estão ouvindo esta palavra. Levanta profetas de Cristo, homens e mulheres comprometidos até a morte com Jesus, neste país e no mundo, Pai. E a tua graça, tua misericórdia seja com teu povo. E nós dissemos, Jesus: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, porque o Espírito e a noiva dizem: vem. Vem, Jesus. Nós amamos a tua vinda. Assim oramos em nome de Jesus. Amém, papai.